Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 22. Efésios, capítulo 2, versículos 12 ao 22. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós, outros, que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui, irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer nesse momento, pedindo a Deus orientação. Senhor nosso Deus, Pai querido, reconhecemos a nossa fragilidade humana, a nossa finitude. Necessitamos tanto do Teu Santo Espírito, Pai, para fazer a Tua obra, Pai querido. Nos usa como instrumento Teu, nos capacitando para este momento, Senhor, que seja de aprendizado para mim e para toda a igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, à luz desse texto, trabalhar a seguinte mensagem: tudo passa, mas a cruz de Cristo nos une. Tudo passa, mas a cruz de Cristo nos une. O fato é que tudo neste mundo passa. Tudo passa. Vivemos apressados, no mundo globalizado, onde você tem que fazer muito mais com menos, essa correria desenfreada. Os governos passam, ao longo da história da humanidade, os governos passaram. Os impérios passaram. Impérios egípcios, assírios, babilônicos, medo-persa, gregos, romanos e tantos outros, todos passaram. Todos os reis passaram, os reinos. O único reino que permanece para todo sempre é o reino de Deus. As pessoas passam, a nossa idade. A única certeza que nós temos é a mudança, que é um processo natural, onde a morte é uma mudança. Se Jesus não voltar antes,
Todos nós vamos morrer, passar pela morte. Mas a palavra de Deus diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, as palavras do Senhor Jesus não passarão, elas são eternas. Por que as palavras de Jesus são eternas? Carregam um valor de eternidade. Por isso que elas não passam, porque as palavras de Jesus carregam um valor de eternidade. Jesus não passará porque a mensagem consiste, essencialmente, em acolher e compreender a todos nós seres humanos. Nós temos o privilégio que Jesus, o Deus encarnado, esteve entre nós. Ele tem natureza humana e divina, 100% homem, 100% Deus. Então ele conhece a natureza humana. Jesus conhece a nossa fragilidade humana, o quanto nós somos frágeis, necessitados. E ele nos acolhe e nos compreende por isso. Por isso. Mas se você quer mudar a sua vida, abra seu coração. Deixe Jesus entrar. Escute a palavra de Deus. E ela transformará a sua vida. Porque tudo começa com a palavra de Deus que ilumina a nossa mente, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer a obra regeneradora. Então, se você não abrir as portas do coração e não deixar Deus entrar, não haverá mudança na sua vida. Este Jesus aqui que nós estamos falando, o texto diz que ele é a pedra rejeitada pelos vossos construtores, se tornou a pedra angular. A pedra angular, aquela pedra na engenharia que é a pedra fundamental, é através dela que toda a fundação é estruturada. E assim é com Jesus. Nós nos estruturamos em Jesus Cristo. E a nossa pedra angular, o fundamento maior da nossa vida é Jesus. Ele é o nosso centro. As religiões, os templos, não salvam. Porque Deus não habita mais hoje em templos construídos por mão humana. Mas a palavra de Deus é viva e é permanente. Essa palavra que foi inspirada por Deus. E que 40 autores escreveram. Ela é fundamental para a nossa vida, porque Deus, Ele se manifestou através de 3 coisas básicas. Do universo, quando você olha o universo, a criação, esse mundo, com 93 bilhões de anos-luz, com as galáxias, com tudo que existe, através da sua palavra, e a revelação última de Deus foi Jesus. Jesus é a última revelação de Deus. Mas o fato é que tudo passa, mas a cruz de Cristo nos une. Por quê? Porque na época de Jesus havia um conflito muito grande entre gentios e judeus. Nós vamos ver que com Jesus na cruz foi que essa união aconteceu por conta da cruz, por conta de Jesus. E o fato é que Jesus, ele veio nos religar com Deus, ele veio para fazer o regenerador em nossas vidas. Mas o caso é que Jesus, ele foi perseguido, ele foi tratado como um malfeitor. E muitos que o prenderam Jesus, por ordem dos sumos sacerdotes, ficavam entusiasmados com a palavra de Jesus. E não prendiam Jesus. Porque as palavras de Jesus eram carregadas de uma profundidade muito grande, verdadeiras. E era impossível prender Jesus. Porque Jesus, ele tinha o tempo dele morrer por nós, dele fazer aquele sacrifício por nós. Ele foi na cruz voluntariamente. Ele foi na cruz no momento exato que ele quis ir. E aí diziam para o sumo sacerdote,
Nunca vimos um homem falar tão elegante como aquele homem falou. A palavra de Jesus é transformadora. Ele tinha palavras eternas e eles ficavam maravilhados. Mas eu quero dizer, irmãos, que é impossível você continuar sendo a mesma pessoa quando você tem um encontro com Jesus. A mudança de rota, de direção, a novidade de vida. Aqueles magos do Oriente, quando vieram visitar Jesus, quando conheceram Jesus, não voltaram mais pelo mesmo caminho para dar informações ao rei Herodes. Por quê? Porque há uma transformação. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, há uma transformação de vida. Nesse mundo tudo passa, tudo passa. Mas somente a cruz de Cristo nos une, é que nos traz amor no coração, como evidência da nossa conversão. Mas o fato é que tudo começa com a palavra de Deus, irmãos. Que ilumina a mente humana, que abre o caminho para o Espírito Santo fazer a obra regeneradora. 1 Pedro 1,23 diz: pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ela ilumina nossa mente, para que o Espírito Santo, aquele que Deus enviou no dia de Pentecostes, faça a obra regeneradora em nossas vidas. Eu fui uma certa vez num seminário para dar sugestões de como ter um mundo melhor, como mudar o mundo. Fui na qualidade de engenheiro naquela época, trabalhava numa empresa. E muitas sugestões foram dadas naquele evento. Eu levantei o braço e disse que você somente muda o mundo se você mudar o homem. Você não muda o mundo se você não mudar o homem. E se você só muda o homem quando ele conhece a Deus. O homem só muda se conhecer a Deus. Você imagina se todos conhecessem verdadeiramente a Deus, o mundo era diferente, o mundo era outro. Mas o fato é que esse texto, nós acabamos de ler, Efésios 2, ele fala de judeus e gentios unidos pela cruz de Cristo. Quando ele diz que Jesus é a encarnação do Verbo e nele habitou toda a plenitude da eternidade. Jesus não passará porque em seu projeto existencial carrega o valor de uma eternidade. Como você imagina Deus quem Ele é? Nunca vamos entender Deus, nunca. Imagina, Ele manda Abraão, Ele concede a Abraão ter um filho com 100 anos, a mulher com 90, Ele pede para sacrificar esse filho, onde daí sairia toda a geração dos hebreus, uma multidão inumeráveis. Moisés passou 40 anos no deserto, porque Moisés feriu a rocha, ele não deixou ele entrar na terra prometida. Davi, homem do coração de Deus, segundo o coração de Deus, ele fez um censo para ver com que ele podia contar, e Deus mandou um castigo, e muitos morreram ali. Então é difícil entender a mente de Deus, ninguém consegue entender a mente de Deus. Se você deixar Deus falar com você, há uma mudança profunda em sua vida. Você jamais será a mesma pessoa. Mas o texto fala que nós, naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel.
E estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Separado de Deus, não tinha qualquer relacionamento com o Messias e o Salvador. Era um estrangeiro excluído de Israel, sem nenhum privilégio espiritual, não tinham isso. E não viu futuros sem a garantia de vida eterna. O cuidado redentor de Deus. Ou seja, estavam espiritualmente mortos. Entregue à própria sorte distante do Criador. Tinham duas categorias ali, de judeus e gentios. E ambos estavam longe de Deus. Porque os gentios, pagãos, tinham seus deuses. E por sua vez os judeus entendiam que a lei era suficiente, a circuncisão, as festas, o tipo de alimentação era suficiente para esse encontro com Deus, a salvação. E eles eram inimigos, né? Mas nós vamos ver que nesse texto, somente a cruz de Deus é que possibilitou essa união. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Que estavam longe quem eram os gentios, pessoas que não eram judias, estavam longe. Essa é a ideia. Espiritualmente estavam longe de Deus, sem aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora com Cristo tudo mudou, porque a distância que o pecado criou só pode ser eliminada quando alguém está em Cristo Jesus. Porque Ele veio para isso, Ele veio para nos religar com Deus. Ele morreu de morte substitutiva em nosso lugar. E os nossos pecados foram colocados sobre os seus ombros. Nós somos livres. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que está no meio, a inimizade. O fim da inimizade é uma profunda divisão cultural entre judeus, que era o povo escolhido, e os gentios não judeus. Jesus quebrou essa hostilidade. Jesus quebrou isso. Quando ele fala parede de separação, separava aquela área que o judeu não podia entrar ali no templo, no átrio. Jesus, ele quebra tudo isso. Ele uniu os dois grupos em um só corpo, a igreja. Então nós podemos dizer que não há mais diferenciação entre judeus e gentios, todos nós somos iguais. Como é que o judeu se salva? Colocando a fé no Messias que viria. Como é que o gentio se salva? Colocando a fé no Messias que viria. E todos nós hoje colocando a fé no Messias que já veio. Então não há mais diferenciação entre judeus e gentios. Todos nós somos salvos colocando a fé no Messias que já veio. Mas o fato é que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, de forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmos um novo homem fazendo a paz. Ele criou a nova humanidade, que é a igreja. Jesus criou a igreja. Jesus não criou religiões, Jesus não criou denominações, ele criou a igreja. E isso substitui a hostilidade pela paz, unindo os povos em um só corpo. Essa é a ideia. Gentios eram todos aqueles não-judeus incircuncisos, como impuros e afastados de Deus. E quando ele fala na questão dos mandamentos, aqueles princípios morais que a lei determina, porque foi abolida as leis cerimoniais e civis, mas os princípios morais ainda subsistem. Não matar, não adulterar, isso subsiste ainda hoje. Foi
abolido aquelas rituais. Mas o fato é que ele fala se reconciliar com ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E aqui ele fala em derrubar barreiras, e que em um só corpo, a igreja, na época judeus e gentios, viam separados numa profunda barreira cultural religiosa naquela época, né? E o maior problema da humanidade não era as diferenças sociais, mas sim a separação de Deus causada pelo pecado. O maior problema da humanidade é o pecado. Se eu perguntar a você, meu irmão, qual é o maior problema da humanidade, a maior doença da humanidade, qual é o pecado? Porque qualquer doença que você tenha, que você morra em Cristo, você vai ter uma vida em comunhão com Deus na eternidade. Mas se você morre sem Cristo, você vai ter uma vida de sofrimento eterno. Então a maior doença deste mundo é o pecado. E Jesus, ele veio nos libertar disso. Ele pagou a culpa humana, permitindo que as pessoas se aproximassem do Criador com confiança. Foi isso que Jesus fez por nós, irmãos. E tudo isso foi por meio da cruz. Instrumento que anulou a hostilidade e o ódio gerado pelo pecado. Judeus não conseguiam olhar nem sequer para o gentio, não podia habitar no mesmo local, não podia sentar à mesma mesa, havia ódio entre eles. E Jesus quebrou essas barreiras. Mas ele diz aqui no versículo 17: vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, que são gentios, paz também os que estavam perto, que são judeus. Porque ambos temos acesso ao Pai em só espírito. Judeus e gentios agora têm acesso ao Pai do mesmo jeito. Os perto, os judeus, e o longe, os gentios. E o fato é que o versículo aponta para o profeta Isaías, quando se refere ao nascimento de Jesus na terra, na sua obra redentora. Ele inaugurou a paz, removendo o pecado, separar a humanidade do Criador, e ele colocou a paz entre os homens, destruindo a profunda inimizade cultural e religiosa entre judeus e gentios. Foi isso que Jesus fez na cruz, irmãos. Mas o fato é que assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E aqui nós vamos falar do fim do isolamento. Ou seja, antes de a humanidade conhecer a Cristo, ela estava distante de Deus, sem direito à cidadania celestial. Porque nós passamos, irmão, de criaturas a ser filhos de Deus. Todo mundo nasce criatura humana, até quando ela tem consciência do pecado, e ela é regenerada pelo Espírito Santo, é que ela passa a ser filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Somente são filhos de Deus os que receberam o Espírito Santo, que fazem parte da família de Deus e que são co-herdeiros com Cristo. Somente esses. Essa cidadania que nós conseguimos se dá pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Então é Jesus que veio fazer isso. Mas quem não recebeu o Espírito de Deus é criatura de Deus, é criatura humana, não é filho. E somos irmãos e filhos que compartilhamos com o mesmo Pai, que é Deus. Mas o fato é que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus a pedra angular, essa pedra fundamental, que é Cristo, que é nossa rocha.
A pedra angular, que eu já falei no início, ela era a primeira a ser colocada no alicerce de uma construção. E hoje é o ponto de partida, o elemento que mantém toda a igreja unida, que é Cristo. É Ele que faz isso. Ele está no meio da igreja. Quando Ele manda escrever para as igrejas da Ásia Menor, Ele está no meio da igreja, Ele está dentro de nós, Ele está aqui conosco. O Espírito de Deus habita agora dentro de cada um de nós. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Mas o fato é que, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Eu creio do jeito que você constrói uma casa, um templo físico, assim também é o espiritual. Cada tijolo é colocado, e assim nós, irmãos, nós vamos também nos unindo em Cristo Jesus, e vamos construindo um edifício, e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Mas a igreja, eu sempre digo que é uma obra em andamento. A maturidade espiritual e a união são processos contínuos que nós temos que buscar a cada dia, a cada instante. A igreja não é um edifício físico, irmãos, mas uma construção viva, onde pessoas de diferentes origens são unidas a Cristo para abrigar a presença de Deus. É isso que é a igreja. A união em Cristo, edificados juntos, não é uma vida cristã individualista, mas na realidade, todos estamos unidos no mesmo propósito. Mas o fato é que Jesus, Ele quebrou as barreiras para sempre. Quanto ao aspecto da salvação, todos os judeus e gentios são salvos da mesma maneira, não há mais diferença. Quando eu vejo ainda os judeus ainda esperando por o Messias que vai vir, com que objetivo mais Jesus vai vir e morar em Jerusalém 1000 anos? Jesus já fez o que tinha de fazer aqui neste mundo. Jesus veio morrer por nós, nos reconciliar com Deus. Se Jesus não vem, todos nós estamos fadados à morte eterna, irmãos, todos nós. Jesus já fez o que fez, a obra dele, o reino dele é espiritual. Naquela época, o Messias era para reinar na terra. A esperança era essa dos judeus. E que Jesus ele se contrapôs ao reino dominante à época, que eles sofriam muito com o império dominante na época, o Império Romano. Esperavam de Jesus um reino terreno para dominar, ser um reino dominante. Mas Jesus disse lá para Pilatos: meu reino é deste mundo. Então, judeus e gentios são só da mesma maneira, irmãos. Jesus não vem passar 1000 anos na terra para que judeus sejam salvos. Aquele que colocar a fé em Jesus Cristo, ele é salvo da mesma maneira, colocando a fé no sacrifício que ele fez na cruz. É dessa maneira que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Todos nós hoje temos acesso ao Pai, porque o véu se rasgou, aquele véu que existia ali no templo, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar ali para a remissão dos seus pecados e do povo. Agora, o sangue de Jesus agora nos liberta de cada um dos nossos pecados. Aquele sangue que colocava-se na tampa da arca no propiciatório não tem mais sentido, porque aquele sacrifício era imperfeito. Jesus fez um sacrifício perfeito por todos nós de uma única vez. Jesus é o único caminho para chegar ao Pai. Não há salvação fora de Jesus. E eu quero concluir dizendo, irmãos, que todos os que colocaram a fé em Cristo, os convertidos, formam a igreja do Senhor Jesus.
Então eu quero dizer que tudo neste mundo passa, mas a cruz de Cristo nos une. Foi a cruz de Cristo que nos uniu. Judeus e gentios hoje não tem nenhuma diferença, porque a morte de Jesus naquela cruz nos uniu, e ali ele formou um único corpo, que é a igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe sempre. Vamos agradecer a Deus por esse momento, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, a nossa gratidão, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Se não fosse a morte substitutiva do Senhor Jesus, todos nós estávamos fadados à morte eterna, Pai. Mas naquela cruz o Senhor uniu judeus e gentios, e todos nós somos salvos pelo mesmo processo. Não há diferença entre judeus e gentios mais, porque o amor predomina em nossos corações, o amor ao próximo. Nós sabemos que quando colocamos a fé naquele sacrifício que o Senhor fez na cruz, todos nós teremos salvação e vida eterna. Salvação se dá somente pela fé em Jesus Cristo, Senhor. Pela graça você salva mediante a fé em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.